Fala pessoal, está falando com vocês é o professor Adriano Marques e a gente vai dar continuidade na aula de conjuntos. Hoje a gente vai falar sobre operações com conjuntos. No vídeo passado falamos sobre conjuntos, conceitos iniciais, tipos de conjuntos. Então se você não viu, dá uma pausa, volta lá e depois vem para cá que a gente espera, tá ok? Então, a gente vai falar operações conjuntos, né, que é muito importante para várias áreas, né? Para probabilidade, para estudo próprio de conjuntos e ideia de função também, né? Então, quando a gente fala das operações conjuntos, a gente tem que falar inicialmente da interseção. E o que é interseção? Bom, pelo que está aqui, a interseção B, né? Esse é o símbolo da interseção, esse Uzinho de cabeça para baixo. A interseção B é igual a x, são elementos, tal que, lembrando, né? Tal que x pertence a A e x pertence a B. Pessoal, prestem muita atenção nesse conectivo, o I. Quando a gente fala de interseção, a gente tem que lembrar desse conectivo I, tá? E o que ele está dizendo aí? A interseção B, x pertence a A e x pertence a B. São os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Então, nesse caso aqui, eu analisando esse diagrama de Venn, qual seria a interseção? Seria isso aqui, ó. Isso aqui seria a interseção B, certo? Se eu for analisar casos particulares, por exemplo, quando A está contido em B, quando eu quero saber quem é A interseção B, se eu for analisar aqui, quais são os elementos que eu tenho em comum com esses dois? Então, os elementos que eu tenho em comum, esses dois, é apenas o conjunto A. Então, A interseção B, aqui, é A. É isso aqui. Certo? A e B não têm elementos em comum. Bom, como eu falei anteriormente, se eu digo para vocês que x tem que pertencer a A e x pertencer a B, então a interseção B aqui vai ser vazio. Por quê, Adriano? Pessoal, se eu não tenho nenhum elemento em comum, então como é que eu represento isso aí? Vazio. Detalhe, quando isso acontece, quando a interseção é vazia, os conjuntos são disjuntos. A e B são disjuntos. Isso é muito importante, porque você pode se deparar com a questão que lá na frente fala assim, dados A e B conjuntos disjuntos, e você dá aquela voada porque você não sabe o que é disjuntos. Então é muito importante você ter noção dessas questões de termos, certo? Outra coisa, outra operação que devemos prestar atenção é a união. E olha só a diferença. A união é esse Uzinho, né? A união B é igual, né? São os elementos tal que x pertence a A ou x pertence a B. Olha o conectivo. A mudança de como se descreve a união e a interseção é apenas um conectivo. Tem diferença? Tem diferença. Quando eu falo x pertence a A e x pertence a B, eu estou falando que pertence aos dois ao mesmo tempo. Quando eu falo que x pertence a A ou x pertence a B, eu estou falando aí nesse caso que x pertence a A ou x pertence a B ou x pertence aos dois. Nesse caso, eu fiz o mesmo diagrama para representar. A união é tudo. É toda essa região. Então, isso tudo aqui, né? Fazer assim, ficar bem bonitinho. É a união B.
Vamos citar os casos particulares que tínhamos falado na interseção, a gente vai falar com a união. Quando A está contido em B, quem é a união B? A união B. Nesse caso aqui, é B, né? Eu estou juntando, né? Um outro termo que as pessoas falam de união é também reunião. Junção, reunir, juntar essas coisinhas, certo? E aí, olha só, quando eles são disjuntos, né? Que foi aquele termo que a gente falou anteriormente. A interseção B é vazio. Poxa, quem é a união B? Vai ser todos os dois conjuntos. Vai ser A e vai ser a junção de A e B, certo? Uma coisa que é muito importante que a gente tem que ver na união é o caso do número de elementos da união, certo? Tem uma formulazinha que é bem fácil, tá? Bem prática, que é número de A união B. O número de elementos da união dos conjuntos é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número da interseção. Aí, poxa, a gente está falando de união, o número de elementos da união, e tem aí na fórmula interseção. Por quê? Vamos lá. Vou pegar os números de elementos de A, vermelhinho. Ó, elementos de A. Vou pegar agora os números de elementos de B. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo que essa parte aqui é a interseção B. E eu estou falando dela duas vezes. Então, como eu estou falando ela duas vezes, eu vou retirar uma vez para que eu consiga falar a quantidade correta, certo? Então, basicamente é isso. Porque se eu falo que elemento de A, peguei isso daqui, elemento de B, peguei essa parte, poxa, eu estou contando essa parte aqui do meio, que é a interseção, duas vezes. Então, vai ficar errado. Então, para correção, eu vou retirar ela, certo? Quando os elementos são disjuntos? Poxa, vamos lá fazer esse cálculo. Eu faria número de elementos da união, número de A união B é igual a número de A mais número de B menos número de A inter... Ixi, eu vou botar aqui. A inter B. Bem espremidinho. Detalhe. Como eles são disjuntos, quando eu falo que isso aqui, eles são disjuntos, o que isso quer dizer? A interseção B é igual a vazio. Qual é o número da interseção vazio? Isso aqui é zero. É zero. Então, basicamente, o número de A união B, quando eles são disjuntos, é igual a número de A mais o número de B. Certo? Essa questão, esse termo, essa parte de número de elementos da união, a gente vai trabalhar outra videoaula com exercícios, porque nesse caso a gente está falando aqui de número de união de elementos. Eu peguei dois conjuntos. Tem com 3 conjuntos ou mais, isso aí não tem problema, a gente pode fazer, essa fórmula desenvolvida para vários conjuntos, mas normalmente é trabalhado em questões, em outros concursos com 2 ou 3 conjuntos. Então a gente pode
a gente vai resolver questões em outra aula, porque ela merece uma atenção especial, essa parte do estudo de conjuntos. Vai ter uma outra aula só para isso, tá? E a gente vai falar com 2 e 3 conjuntos. Por enquanto, vou deixar só para 2, para ter a ideia, certo? E aí, por último, a gente vai falar sobre diferença, certo? Pessoal, diferença, se a gente for analisar aqui, A menos B são os elementos, né, tais que eles pertençam a A e não pertençam a B. Então, você tem que ver o seguinte, ele é exclusivo de A, tá? Ele é exclusivo de A. Se eu for selecionar aqui, quem seria? Seria esse conjunto aqui, né? Sem a interseção. Porque a interseção tem B, então não faz parte dele. Então, eu sempre tenho que prestar atenção que é exclusivo, né? Então, A menos B está aqui. Isso aqui é meu A menos B. Ok? Vamos falar daquelas situações, né? Quando A está contido em B. Poxa, A está dentro de B. Se eu faço A menos B, isso aqui vai dar o quê? A menos B vai dar igual a vazio. Poxa, se eu falo quais são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Se A está dentro de B, se A está contido em B, todos os elementos de A são elementos de B. Então, A menos B, vazio. Se A e B são disjuntos, eles não têm nada em comum. Então, A menos B vai ser igual a A. Óbvio, se eles não têm nada em comum, o A continua, não tem nada em comum, né? Vou falar novamente, vai ser o A. E o caso que é muito importante, B está contido em A. A menos B aqui vai ser isso daqui. Vai ser isso daqui. Ah, professor, é fácil ver isso. É fácil. Mas ele tem um nome específico. Quando eu estou falando isso daqui, ele tem um nome específico que é o complementar. Certo? Por quê? Eu estou fazendo quem é o complementar de B em relação a A. São os elementos que não são de B, certo? Então, a gente usamos a nomenclatura de complementar, né, de B em relação a A. Às vezes eu me confundo, pode ser outra, tem várias nomenclaturas, né? A gente pode falar que isso aqui é A menos B se B está contido em A. E tem uma coisa, isso aqui é muito utilizado em probabilidade. Como assim probabilidade? Por exemplo, se eu tenho um conjunto universo, falamos isso no vídeo passado, faz assim, e eu tenho meu conjunto A aqui. E aí eu quero saber quem é o meu A complementar. Olha só, é uma outra linguagem, é um A com um tracinho. Quando eu falo que o meu A complementar, é isso daqui, ó. Praticamente é uma negação. Meu conjunto A está aqui, o meu complementar que é em relação a alguma coisa, lógico, o A ele tem que estar contido a esse conjunto, né, que é a condição de existência do complementar. Então vai ser igual a o meu U menos A. Certo? Exemplo, vamos dizer o seguinte, o meu conjunto universo é a sala é a escola que você estuda. Quem é o meu complementar? O meu conjunto universo é a sala que você estuda, o meu conjunto A é a sua sala. Quem é o A complementar? É a pessoa que não estuda na sua sala. Então, seria
a escola menos a sua sala. Então tem que ter essa ideia do complementar. Tá ok, pessoal? Então essas foram as operações com conjuntos, certo? Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Dá uma curtida, mostra pro teu amigo para ver se salva a vida dele. E muito obrigado e tchau!